Dando sequência, né, dando início à série de vídeos que eu vou lançar, que eu vou postar, falando sobre a Bíblia como a palavra de Deus, instruindo sobre o plano de salvação, qual que a vontade de Deus na nossa vida, que Ele nos revela através das suas palavras. Nós vamos postar hoje falando de um assunto muito importante, de extrema importância, sem o qual, se não entendermos agora, também não entenderemos lá na frente. Na verdade, iremos falar sobre a Bíblia. Para que nós possamos compreender a palavra de Deus, nós temos que entender qual é a estrutura da Bíblia, como ela foi formada, por quem foi escrito, qual que é o propósito, como Deus agiu. Ela é a palavra de Deus? Uns dizem que foi o próprio Deus que escreveu. Como que seria isso? Vamos entender melhor? Então, fique até o final do vídeo, que hoje você vai entender com clareza como a palavra de Deus chegou até nós, a qual hoje nós chamamos de Bíblia. Pois bem, a Bíblia, ela é um livro que por si só ela já é um milagre. É um milagre de Deus para a humanidade. Por que um milagre? Porque é um livro que levou cerca de 1400 anos para ser escrito, ou seja, do livro de Gênesis a Apocalipse, levou um período de quase 1400 anos. Por volta do século 13 a.C., quando foi escrito o Gênesis por Moisés, foi quando concluiu no Apocalipse com o apóstolo João, escrevendo, né, o livro da Revelação. Esses livros, eles foram escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, com culturas e classes diferentes. Quando eu digo cultura, porque eram judeus, óbvio, mas não quer dizer que um judeu que viveu há 1000 anos atrás tem a mesma cultura de um judeu de hoje. Quando eu digo classe diferente, eu quero dizer que ali tem pessoas que eram reis, como Davi, Salomão, pescadores, como Pedro, João, tinha médicos, no caso, vamos dizer médico, né? Não médicos, como Lucas. Ali tem profetas, como Samuel e Jeremias, Isaías, e tem pessoas letradas, como Paulo, enfim, classes diferentes de pessoas. Mas por que eu digo que é um milagre? Porque um estudioso da língua portuguesa, ele resolveu estudar a Bíblia uma vez, não o sentido espiritual, mas a sua literatura. E a Bíblia hoje, nós sabemos que ela tem vários autores, são 69 livros, e esses livros, eles formam um único livro. Quando eu digo que é um milagre, porque essas pessoas sequer conheceram umas às outras. E por ter culturas e classes diferentes, esse estudioso pegou os livros, fez um estudo e chegou a uma conclusão, que a Bíblia é um único livro escrita por um único autor. Isso é um milagre. Isso seria algo impossível aos olhos humanos, que pessoas diferentes em locais e culturas diferentes escrevessem sobre um assunto e esse assunto tivesse uma sequência tão fidedigna como é a Bíblia. Ou seja, princípio, meio e fim, com a mesma sequência de ideias. Nós não vamos falar hoje como esses livros foram formados, mas se você quiser saber mais sobre esse assunto, deixa um comentário, deixa uma pergunta nos comentários desse vídeo, que aí eu terei o maior prazer de responder. Mas a Bíblia, ela na verdade, aqueles autores que escreveram, como eu disse, eram pessoas comuns, eles sequer sabiam que estavam escrevendo algo que seria parte da palavra de Deus para a humanidade. Eles sequer sabiam. Quando Paulo escrevia uma carta para uma determinada igreja, ele jamais sabia que aquela carta faria parte da Bíblia. Ele escrevia aquilo de acordo com a necessidade, por uma necessidade da igreja, mas tinha um propósito por trás disso.
porque todos escreveram movidos pelo Espírito Santo. Lá no livro de Timóteo, fala que toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Também na epístola de Pedro, lá diz que nenhuma escritura ela foi escrita de particular interpretação. Antes, homens santos, claro, homens tementes a Deus foram escolhidos, mesmo sem saber, eles foram escolhidos e escreveram. Eles foram inspirados pelo Espírito. Olha só que maravilha. Então a Bíblia, na verdade, ela é inspirada por Deus. O homem escreve através da inspiração do Espírito. Mas você pode questionar, mas o papel não aceita tudo? E se aquelas pessoas estão falando ali que ele foi inspirado, mas não foi coisa nenhuma? Aí que está o milagre. Porque para que você chegue a essa conclusão, você teria que, no mínimo, ler e estudar a palavra de Deus. Você fazendo isso, você vai ter uma conclusão totalmente contrária. Você vai entender que ela tem princípio, meio e fim, não entra em contradição e é um livro extremamente superior às ideias dos homens. As palavras contidas nos evangelhos de Jesus Cristo estão muito à frente ainda dos tempos presentes. Imagina naquela época. Então, para isso, nós precisamos conhecer a Bíblia. Esse é o primeiro ponto. Se você quer de fato conhecer a Bíblia e conhecer qual é a vontade de Deus, qual que é a mensagem de Deus para a humanidade ali, eu te convido então a assistir o próximo vídeo. Nele, nós vamos falar qual é a principal recomendação de Deus com relação à sua própria palavra. Então te vejo no próximo vídeo. Até lá.